Sejam bem-vindas à nossa última aula da nossa série, A Nova Base Humana do Empreender. E a gente vai falar hoje sobre ciclos e o canal de abundância e manifestação da empreendedora da nova era. Então, ciclos, na verdade, é um assunto muito essencial para a gente conseguir entender as fases, né? Onde a gente está no nosso empreender, onde você está no seu empreender. Então, eu vou trazer aqui a quinta chave, né, dessa jornada. Então, só recapitulando, lá no começo, eu reconstruí a minha história. Eu me conectei com a minha criança interna, com a minha essência. Eu fui me reconectando com as minhas forças internas, com as minhas bases verdadeiras, os meus valores. Eles me levam para minha jornada sempre, até o fim aqui na Terra. Eu me conectei com as minhas infinitas possibilidades e perspectivas para eu me tornar uma águia e conseguir enxergar as experiências de uma forma muito mais ampla do que só numa linha de pensamento que foi colocada lá antigamente. Eu me conectei com a minha coerência, né? O meu ser coerente e centrado, ele decide, ele manifesta o que é necessário, ele entende onde ele está, né, na Terra, posicionado. E essa última aula a gente vai falar sobre ciclos e os verdadeiros canais de abundância e manifestação do empreendedorismo. E a nossa quinta chave. Então, ciclos são fases, na verdade, né? Quando eu falo de ciclos, eu tô falando do que é a base da natureza. A natureza é cíclica, nós somos cíclicas. Para você realmente se tornar uma empreendedora alinhada com o seu ser, alinhada com o que você está colocando ali, o que você está criando, né, desenvolvendo, é muito importante você se conectar com os seus ciclos, né? E aí eu falo até mesmo dos ciclos do seu corpo, né? A gente é cíclica, a gente tem ali a nossa linha de... as nossas deusas internas, né? A gente tem, só para vocês terem uma noção, 4 arquétipos femininos dentro de nós em um mês, em 28 dias. 4 mulheres aparecem no nosso ciclo a cada 28 dias. Por quê? Porque a gente é conectadíssima com a Lua, a gente é muito conectada com as fases da Lua. Então, esses arquétipos, eles são... eles direcionam a gente a cada 28 dias. Então, quando a gente tá, por exemplo, na nossa fase menstrual, é muito importante a gente entender que a energia, ela não tá para ficar ali manifestando, ela tá para se resguardar. Ela tá para se conectar com ela mesma, é mais introspectivo, é mais pensativo, é mais, né, uma inspiração interna. Quando a gente tá, por exemplo, na nossa fase de ovulação, a gente tá mais criativa, a gente tá naquela fase, né, de externalizar as ideias. A gente tem uma fase de refinar essas ideias, a fase de filtrar essas ideias, de criar, né? Uma lua nova, por exemplo, é muito legal. Uma lua cheia, ela mexe muito com as emoções. Então, olha que interessante. Quando você começa a se conectar com os seus ciclos, com as fases da lua, com a energia do teu corpo, conversar com o teu corpo, você entende, e aí vem todas as outras aulas que a gente conversou, a tua fase, onde você tá? Está numa fase introspectiva, como é que você vai se pressionar a fazer algo, né? Sendo que você está nessa fase mais introspectiva. E aí existe uma situação aqui que te força a ser assim e você tá nessa fase. Qual que é a ideia? Como lidar? Como integrar? Como fazer com que essas duas situações, né, a que você tá sentindo no seu corpo passando e a que tá precisando de você, possam entrar em harmonia e coerência. Não é que você vai expulsar ela. Então, entender os seus ciclos, automaticamente, isso é um fato, vai fazer com que a tua vida e tudo que vem de fora entre em coerência com o seu ciclo, com a tua natureza, com a tua energia. E o que não for para ser, não vai entrar. Você vai começar a perceber isso. Então,
o exercício dessa aula a pergunta é, quais são, pelo menos, e aí é um exercício de autoobservação por 28 dias que eu deixo aqui para vocês. Dentro dos 28 dias da sua vida, semanalmente eu gostaria que você criasse um diário dos seus ciclos, das 4 mulheres que aparecem na tua vida em um mês. Quais são elas? Né? Quem é você quando você tá no seu período menstrual, quando você tá no seu período mais introspectivo? Quem é você na próxima semana? Então, pelo menos a cada 7 dias, eu gostaria que você se conectasse com esses diferentes arquétipos que existem em você. Né? Quais são essas mulheres que estão aí dentro? Porque essas mulheres vão reger a tua orquestra, né? Que é o quê? A tua linha de projetos, o teu empreender. Então, essas mulheres vão te ajudar a construir o teu reino, vamos dizer assim. Então, e elas são cíclicas. Isso faz uma diferença absurda aonde você tá, o que você tá manifestando, porque você entende que agora não é essa mulher que tá aí, é esse outro arquétipo. Então, essas energias, elas vão te ajudando a lidar com diferentes situações e até mesmo se respeitar mais dentro do processo. E você acaba sendo mais gentil com você mesmo. E os ciclos, eles possuem aprendizados. Então, dentro de um projeto que você colocou, talvez o ciclo já tenha acabado. E quando você percebe que ele acabou, porque você está dentro do teu próprio ciclo, você se pergunta, o que eu aprendi com isso? E automaticamente o novo adentra a tua vida. Então, quais são os ciclos da tua vida? Quais são as mulheres que aparecem dentro de você? Como você lida com elas? Como que elas podem te ajudar nessa manifestação, né? Onde eu tô mais criativa? Quais são as fases do meu mês, da minha vida, que eu me sinto mais criativa? Vamos botar essa criatividade pra funcionar? Onde eu tô mais introspectiva, me respeito, não forço a situação da criação, ou como eu posso lidar com isso, né, dentro do que tá acontecendo aqui fora. Lembrando que manifestação é empreender. Então, tudo que eu quero materializar na Terra, eu tô empreendendo. Quais foram os projetos que eu não finalizei, né? Por que eu não finalizei? Existem medos e dores dentro desse projeto que eu deixei ali de canto? Por que eu deixei ele de canto? Que dores que ainda existem neles, que foi por isso que eu não consegui finalizar? Como que eu posso finalizar eles dentro de mim? Perguntando o que eu aprendi com eles, o que eles quiseram me trazer? Que dor que tá ali que eu posso trazer para a consciência de novo e curar? Manifestação em coerência com o meu corpo faz toda a diferença, porque aí eu consigo entender que aquilo que eu tô colocando é realmente necessário para minha vida. E se não for, ok, aprendi, foi. Um ponto muito importante também, eu vou colocar aqui algumas palavras, tá, gente, pro final dessa aula. Ressignificar, desenvolver e integrar. Levem para a vida de vocês, dentro do empreendedorismo, ressignificação é muito importante. Você tem o poder de transformar, ressignificar qualquer coisa. Então, lá atrás, se aquele projeto de 5 anos atrás nunca mais aconteceu, por que não ele renascer agora? Ressignificado, com essa nova mulher que tá aí, com essa nova empreendedora, com um novo valor, uma nova essência. Desenvolver. Não adianta nada eu ter uma ideia e eu não desenvolver ela, desmembrar. E para ela se desenvolver, talvez eu tenha que me desenvolver primeiro em alguns aspectos. Como eu vou fazer isso? Quando? Qual o passo a passo? Às vezes o projeto ele vai nascer, só que eu preciso desenvolver coisas em mim. Desenvolver ele melhor, desenvolver as pessoas que estão ali, né? Não basta só ter essa ideia. Então, desenvolver é às vezes ter paciência, tempo e desmembrar, fragmentar tudo isso.
integração. Integração é importante. Quando eu aprendo, eu integro. Então, às vezes, eu li um livro, eu leio de novo, eu leio 3, 4 vezes para eu integrar aquela informação. A empreendedora da nova era, ela estuda, ela se autodesenvolve e ela integra primeiro aquilo que ela aprendeu, antes de querer já colocar em prática. Então, integra aquilo que você está passando, experiencia de verdade. Toda a experiência que você realmente vive, aquele sentimento, aquele aprendizado, aquela situação, com o olhar da águia também, você consegue integrar no teu corpo. O teu corpo, ele vai criar o quê? Um canal de inspiração, de possibilidades. Ele vai te dar uma ponte, ele vai te levar para um próximo passo. Então, a quinta chave dessa aula é o empoderamento. A empreendedora da nova era, por que ela é empoderada? Porque ela empodera a criança dela, né, nutrindo, reconhecendo quem ela é de verdade, os erros, os acertos, tudo que ela fez, as sombras, as dores, as luzes. Ela empodera as forças dela, as habilidades, a agente catalisadora que ela é ali. Ela empodera a fé dela, os desafios que ela passou, ela empodera as possibilidades, mesmo que não sejam aquelas que ela queria tanto, mas ela empodera porque ela aceita. Ela empodera a coerência dela. Cada vez que ela escolhe aquilo que faz mais sentido, ela se torna mais bonita por dentro. Por isso que a autoestima dela melhora, porque ela se torna cada vez mais amada por ela mesma. Então ela empodera aquela coerência. Automaticamente ela se sente bonita por dentro e por fora. O que é coerente para ela em todos os sentidos. Uma roupa, um cabelo, uma decisão, uma pessoa, uma conversa, uma viagem, qualquer coisa. Então, empoderar é a quinta chave. O que eu quero empoderar com essência, eu vou manifestar, né? Então, a manifestação nada mais é do que os fragmentos que eu fui colocando ali, desde a ideia até as experiências, eu empoderei eles e eu materializei, né? Então, a gente fecha essa aula com alguns pontos importantes. Empodera o seu lado feminino, mas também o seu masculino. Se eles estão desbalanceados, será que eu preciso curar questões masculinas ou femininas para eu conseguir integrar isso melhor? Vamos quebrar conceitos antigos, vamos criar novos, e para criar novos a gente tem o quê? Que abrir as nossas possibilidades. Criar novos conceitos é também aceitar essas possibilidades que estão chegando, sermos plurais. Vamos também descontrolar um pouco aquela mulher que quer sempre fazer tudo e ter tudo no controle. Flow self. Deixa fluir quem você é de verdade, com humildade e essência, né? Descontrola. A humildade e a essência cria flow no seu corpo. Né? Vamos criar intimidade com o nosso corpo. Ciclos, seja cíclica. Cria intimidade com essa mulher que não quer falar, com essa mulher que às vezes é um pouco rígida, que é um pouco carinhosa demais. Cria intimidade com essas mulheres que tem em você. Quais são as mulheres que existem em mim? Deixa eu conhecer elas, deixa eu abraçar elas, né? Ai, eu me acho muito chata. Eu tenho uma mulher dentro de mim que sempre acha que tá atrapalhando. Tô te atrapalhando? Tá chato? E aí, às vezes, eu vou lá, converso com ela, e eu converso com essa mulher crítica que tem ali, e eu crio intimidade com ela. Eu falo, vem cá, vamos conversar melhor? Né? Como que você pode ser mais gentil comigo? Vem cá, eu te aceito, tá tudo bem, é seguro aqui. E eu vou conversando com essa mulher crítica. E aí, ela vai me trazendo o quê? Ela vai me trazendo firmeza, ela vai me trazendo uma mulher um pouco mais fria, mas em algumas situações me faz trazer esse amor próprio. Então, a empreendedora da nova era tem essas bases, né? Que a gente trouxe aqui nessas 5 aulas. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minissérie, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas que possa ter inspirado vocês. A Emana, para mim, é uma manifestação muito importante e que tudo isso que eu falei para vocês eu utilizo na minha vida, eu utilizei. Porque, para mim, ela não é mais só a empresa que eu desenvolvi. Ela é um sonho que deu certo
e que está sendo aceito nesse momento e tem coerência com o que eu tô fazendo. E talvez daqui a um tempo não tenha mais e tá tudo bem, porque foi um ciclo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente sempre esteja aberta para as possibilidades que constroem a nossa jornada aqui na Terra. E o maior legado e placar que a gente tem que ter é para nós mesmas. A gente não tem que deixar legado para ninguém. O legado é para nós mesmas, para nossa satisfação interna, porque consequentemente isso vai fazer diferença para as pessoas. Gratidão.